novamente abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vimos no domingo passado 2 versículos, e eu gostaria de continuar de onde paramos. Se você esteve conosco aqui, domingo passado, nós vimos a partir do versículo 13 e 14, a ação de Deus nos tirando de uma escravidão. E o apóstolo Paulo vai chamar este lugar de império das trevas. Deus sozinho, sem que nós pudéssemos fazer nada, porque estávamos ali aprisionados, nos resgatou. A palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui é nos redimiu, na pessoa de Cristo Jesus. O verso 14 então termina dizendo assim: no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Nós vimos ali que Deus agiu assim a nosso favor, e nós estamos hoje na presença de Deus por causa de uma ação da graça de Deus nos resgatando de um local, nos trazendo para uma nova realidade. Saímos do império das trevas pela graça de Deus e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós somos este povo que foi levado à presença de Deus pela obra de Cristo. E na sequência, o verso 15 vai nos dizer assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nós vivemos numa geração que está dando novos nomes, descrevendo comportamentos que são humanos, a partir da natureza caída que está na humanidade por causa do pecado original que os nossos pais no Éden cometeram e nos legaram. Nós somos pessoas que existem numa realidade de contrariedade à vontade de Deus. Nós desejamos, sem a intervenção de Deus, naturalmente, o homem natural rejeita a Deus, rejeita os mandamentos, rejeita a pessoa de Deus. Algumas pessoas são ateus teóricos e práticos. Outras pessoas são ateus teóricas, mas na prática, na emergência, eles buscam a Deus. Outras pessoas não são ateus na teoria, mas vivem um ateísmo prático, porque vivem as suas vidas sem se submeterem a Deus. Uma forma de ateísmo nos nossos dias, que tem invadido inclusive as universidades, é o agnosticismo. Não sei se você já ouviu alguém dizer: eu sou um agnóstico. O que significa ser um agnóstico? Significa que ele não declara que Deus não exista. Ele não declara que Deus realmente seja uma invenção. Ele não diz: eu não creio que Deus exista. O agnóstico vai dizer: talvez Deus exista, mas nós não podemos saber quem Ele é. O agnóstico reconhece então que existem limites na razão, e usando este artifício dos limites da razão, e que são factuais, realmente nós temos uma razão limitada, inclusive esta limitação é também uma consequência do pecado em nós. Por conta dessa limitação, então, os agnósticos dizem: não sei se Deus existe, então eu não posso viver pensando em algo que eu não tenho como provar. Mas
É verdade que nós não podemos descobrir Deus pelas nossas próprias forças. Humanamente falando, nós somos incapazes. A queda nos tornou seres incapazes de alcançar a realidade de Deus. Porque Deus não pode ser observado, não é um objeto que nós pegamos e colocamos ali debaixo de uma lupa ou num tubo de ensaio e examinamos. Ele não pode ser medido, ele não pode ser analisado como nós analisamos as coisas criadas, os elementos das coisas. Por conta desta realidade, muitas vezes nós caímos no engano de não desejar conhecer a Deus. Essa doutrina deste Deus que é um Deus diferente, um Deus que não depende da sua criação, que não está envolvido fisicamente com ela, é chamada de aceidade, é do termo latim assi. Então a aceidade de Deus significa que Deus não depende da sua criação para tornar existente a sua realidade. Nós não podemos olhar para uma árvore e dizer, é Deus. Nós não podemos olhar para uma bela flor e dizer, aqui está Deus. Nada pode ser comparado a Deus, e Deus não depende da sua criação para continuar existindo. Deus existe por quem Ele é. Você se lembra quando Moisés, no livro do Êxodo, pergunta a Deus, eu vou dizer o que para aquele povo a respeito de ti? Quem está me enviando? Qual é o teu nome? Ou que figura pode ser mais tangível, mais palpável? Os egípcios tinham esculturas, tinham o Nilo, tinham os astros, todos os deuses deles apresentando ali uma realidade visível. Que Deus é este? A resposta de Deus para Moisés, capítulo 3, verso 14, é: eu sou o que sou. Deus não precisa dizer, Deus não precisa se explicar. E como nós cantamos, ninguém explica a Deus. De fato, esta é uma limitação nossa. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, verso 24 e 25, o apóstolo Paulo nos diz assim: Deus fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Deus não é um ser que depende da sua criação. Essa ideia de um Deus dependente, ela tem muito mais a ver com a mitologia grega, de deuses que precisam da aprovação dos seus adoradores, de deuses que quando não são cridos, deixam de ter força. Deus não é assim. Deus não precisa de nós, Ele não precisa da minha adoração e nem da sua, Ele não precisa dos nossos recursos, nem humanos, nem materiais, Ele não precisa da nossa atenção. Deus é quem Ele é em si mesmo, e Ele se completa, e Ele se assiste, e a Ele nada falta. Essa é a ideia de aceidade. Deus em si mesmo é autoexistente e suficiente. Só isso já deveria nos diminuir um pouco o tupete. Muitas vezes nós nos relacionamos com Deus como se Ele realmente precisasse de alguma coisa. Sabe aquelas propostas? Se o Senhor fizer isso, eu farei aquilo. O dia que acontecer isso, eu faço isso. Eu vou fazer aqui um trato com o Senhor. Deus está falando assim, e eu ganho o que com isso? Paulo, escrevendo aqui aos Colossenses, escreve para uma cultura que dizia que este Deus não podia ser conhecido, porque a divindade estava distante da humanidade física, ou da realidade física das coisas, e por ela estar distante, inacessível, transcendente, não podia ser conhecido. A criação depende de Deus, e nós sabemos disso. Deus não depende da criação, e essa
ambiguidade de entendimento podia trazer a mentalidade da igreja primitiva que realmente nós não poderíamos nos aproximar de Deus na intenção de conhecê-lo mais. Porque toda essa realidade da divindade, de ser um ser eterno, invisível, intangível, imarcessível, todas estas qualidades divinas nos distanciariam deste Deus. Mas o apóstolo Paulo vai nos dizer, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus se fez conhecer a nós. Mesmo sendo este Deus, que não depende de nada, que existe numa glória eterna, numa luz que não pode ser contemplada com os olhos humanos, mesmo sendo tudo isso, Ele decidiu se revelar a nós. Nós não podemos conhecer a Deus por nós mesmos, mas nós podemos conhecê-lo pela revelação dele de si mesmo. E nós sabemos que nós conhecemos a partir da pessoa de Cristo Jesus. O texto aqui então vai nos mostrar que o Filho que foi usado para nos libertar do império das trevas é também a pessoa usada para que nós conheçamos este Deus que nos libertou. A partir deste texto então, nós vamos perceber que Paulo está não tentando explicar a Deus, ele está revelando-se a si mesmo a partir da pessoa de Cristo, e nós vamos abordar esse texto buscando aqui 3 esferas nas quais esta revelação suprema e absoluta de Cristo é revelada a nós. A minha proposta para você e para mim nesta manhã é que nós não descobrimos Deus pela razão autônoma. Conhecemos Deus porque Ele soberanamente se revelou em Cristo. E essa é a diferença da nossa fé. Nós não só cremos que Deus existe, como nós cremos também que podemos conhecê-lo a partir da pessoa do seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, em Cristo, nós contemplamos o Senhor Supremo de todas as coisas. Veja o que Paulo diz no verso 15 a 17. Ele diz primeiro que Jesus é a revelação perfeita de Deus. Paulo chama Jesus no verso 15 de imagem do Deus invisível. Deus é invisível. Paulo está afirmando isso. Deus não pode ser visto pela nossa ótica, pela nossa visão humana. Deus não pode ser tocado. Ele não possui um corpo físico como nós possuímos. Deus não poderia ser percebido desta maneira, embora ao homem natural antes da queda tenha sido dado a faculdade de adorar a Deus através da sua obra criada. O homem sempre careceu de uma revelação especial de Deus. No Éden, na viração do dia, o próprio Deus assumia uma figura humana, numa teofania, e se apresentava para ter ali um tempo de diálogo com o Adão e a Eva. Deus vinha na viração do dia para se revelar a eles, para se mostrar a eles. Mas depois da queda, a humanidade perdeu essa capacidade, e nem através da natureza muitas vezes nós somos capazes de contemplar a beleza de Deus. Nós olhamos para as coisas e elas são tão comuns para nós, que nós não damos valor a elas. Nós não percebemos a inteligência por trás de tudo criado, nós não percebemos a organização daquilo, nós não percebemos a ordem, nós não podemos nos achegar a Deus pela obra criada. Por isso, é necessário uma revelação especial, e Paulo vai dizer que Cristo é esta revelação especial. Assim como a palavra prometia o Messias, quando ele chega como o próprio Deus se encarnando. Ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é Deus com o Pai, ele é um com o santo da Trindade, mas ele é diferente de nós. Ele se apresenta como um homem físico, mas ele não é só isso, ele é a imagem do Deus invisível. Você quer olhar para Deus? Quer saber como é que Deus é? Quer saber como é que Deus fala? Quer saber como é que Deus sente? Você quer entender qual é a reação de Deus diante de situações triviais do nosso dia a dia? Da nossa vida cotidiana, aqui debaixo do sol? Olhe para Cristo, é isso que Paulo está dizendo, ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele não é uma cópia de Deus, não é alguém tentando ser como Deus é. A palavra
para Cristo é perfeita. Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. O apóstolo João, no Evangelho, capítulo 1, versículo 18, nos diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Agora observem, o Deus unigênito, aqui nascido, único, gerado do Pai, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Deus se fez revelar na pessoa de Cristo. No domingo passado, no culto da noite, preguei na carta aos Hebreus, e no capítulo 1, o texto vai dizer exatamente a mesma coisa. Ele é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser. Cristo não é uma cópia, Cristo não é um modelo, Cristo não é uma ilustração, não é algo que nos remete a Deus. Ele é a imagem de Deus. Ele é a própria imagem de Deus. Paulo também vai dizer que Cristo é o primogênito de toda a criação. Aqui cabe um apontamento importante. A palavra primogênito tem um significado de nascido primeiro, no ponto de vista da natureza humana, do nascimento humano. A minha filha primogênita está aqui, 21 anos. Vocês têm filhos e o que nasce primeiro é o primogênito. Mas a palavra no texto das Escrituras também é aplicada para uma ordem de dignidade, uma posição de governo, de direito. Nós olhamos, por exemplo, para o Salmo 89, no versículo 27, ela é usada desta maneira. O verso 27 diz: faloei por isso o meu primogênito. Está falando aqui de Davi e, consequentemente, do trono, o mais elevado entre os reis da terra. Já haviam reis antes de Davi. Nós sabemos que Saul foi o primeiro rei. Então ele não está colocando o primogênito como o primeiro que nasceu para esta função, para este ofício, mas sim o mais elevado. A ideia de se colocar aqui, a ideia de Paulo se colocar na condição de apresentar Cristo como o primogênito, não é que Cristo foi o primeiro ser criado. Nós sabemos disso porque o verso seguinte vai nos dar a seguinte declaração a respeito dele. Verso 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus não é o primeiro ser criado. Algumas teologias erradas a respeito das Escrituras, algumas denominações entendem que Jesus não pode ser igual ao Pai, porque isso seria uma forma de politeísmo. Nós cremos na Trindade. São três pessoas que possuem uma mesma essência: Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um só Deus. Nós cremos assim, embora a nossa razão não alcance essa realidade, é assim que as Escrituras revelam o Filho de Deus. Ele é um com o Pai, ele não é um primeiro criado por Deus. Nunca houve um momento na eternidade em que o Filho não tenha existido. Ele sempre existiu e ele sempre existirá. O texto está dizendo que todas as coisas foram criadas nele. Vejam, a relação de Cristo com a criação não é a de um como a criação. Ele é a própria origem da criação. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Se existe uma força, uma palavra que criou todas as coisas, no princípio disse Deus: haja luz. Era o Verbo criando todas as coisas. E o Verbo é Cristo. É a palavra de Deus criadora. Todas as coisas foram criadas para Ele, ou seja, o objetivo da criação, o propósito de tudo aquilo que foi criado, Cristo. Por isso Ele é aquele que é o primogênito sobre toda a criação. Paulo está então incluindo aqui duas realidades importantes. Primeiro, que Jesus possui nele mesmo a própria divindade. Ele é a imagem de Deus. A única diferença entre o Deus Pai e agora a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, é que este assumiu uma natureza humana,
E Ele o fez para o propósito da redenção de um povo, para ser Ele o sacrifício, para ser Ele o sacerdote, para ser Ele o pagamento por cada um de nós. Essas duas naturezas, elas não se anulam. Ele é 100% Deus e Ele é 100% homem, perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Elas convivem numa condição de harmonia, de perfeita harmonia. Nem por isso nós deveríamos olhar para o Cristo da cruz como sendo meramente um homem bom, que morreu em favor dos seus amigos porque amou. Não, Ele é a imagem visível do Deus invisível. A imagem do Deus invisível é Cristo. E Ele é o primogênito, aquele a quem pertence toda a autoridade. Ele é aquele que veio para trazer uma família para perto do Pai. Por isso nós podemos chamá-lo de nosso irmão mais velho. Ele é sim o nosso Senhor e Salvador, mas Ele é também aquele que nos antecede na presença de Deus. Cristo então é colocado aqui como aquele que possui também uma pré-existência. Quando o texto diz Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, é exatamente isso que Paulo está dizendo, a palavra de Deus está dizendo. Este que vocês viram, andando no meio de vocês, comendo com os apóstolos, sofrendo o sofrimento que era próprio do servo sofredor, aquele que foi para a cruz e morreu na cruz, ele sempre existiu. E na ressurreição dos mortos, ele voltou para a glória que sempre pertenceu a ele. Jesus é este que revela Deus a nós. Ele não criou o mundo, portanto, e depois se afastou. Se nele tudo subsiste, então isso significa que tudo está sendo sustentado por esse Jesus. Meus irmãos, isso não significa que nós podemos compreender tudo a respeito de Jesus. Nós não podemos. A respeito da providência de Deus, de como Deus age, nós não podemos limitar as ações de Deus à nossa razão, e nem a pessoa de Cristo ao nosso entendimento a respeito dele. Significa que todas as circunstâncias da vida, todas as situações, desde a eternidade, estão debaixo do controle e do governo deste Cristo que a igreja serve. Nada escapa a este governo de Cristo. A história não está abandonada e seguindo ao caos e uma sucessão de fatos que são só acaso. Não, a história está debaixo do governo deste Jesus. Daqui a alguns meses nós temos aí uma preocupação que está no coração de muitos de nós. A eleição para a presidência no país já dá até uma tremedeira. Eu ouvindo o sermão de quarta-feira, o pastor Giovanni citou que nessas ocasiões as famílias entram até em conflito, né? Diferentes opiniões a respeito de diferentes políticos, todas estas coisas nos levam a pensar que de alguma maneira nós podemos controlar o futuro da nossa história. É óbvio que nós devemos participar de forma consciente, esse é o nosso papel, nós somos cidadãos deste país, devemos exercer, pelo menos até onde podemos, a nossa cidadania, e fazermos boas escolhas, debaixo de oração, pedindo direção a Deus, mas não significa que se a nossa vontade não for feita, é porque o mundo está sem rumo, sem sentido, não. O governo está nas mãos de Jesus, nele tudo subsiste. Quando o Senhor se revela então a nós, Ele se mostra supremo sobre todas as coisas. Em resumo, Paulo está dizendo que o Filho que criou todas as coisas, também está no centro, governando todas elas. E não só das coisas criadas. Se você observar o verso 18, vai dizer que a própria nova criação está debaixo do cuidado deste Cristo. O verso vai dizer: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Se existe alguém que lidera a igreja, não são os pastores humanos, não são as autoridades humanas, não são nem os ungidão da humanidade. Porque tem pastor
E aí já não dá para chamar mais de pastor, é de ungidão. Alguns se auto-intitulam, vocês sabem, apóstolos, né? Semideuses. A palavra de Deus está nos dizendo que não só a criação está debaixo do controle, não só a obra criada, os céus, a terra, principados, potestades, tudo está debaixo do governo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja, ele é aquele que controla todas as coisas, ele concede vida às coisas, ele concede direção às coisas, mas ele concede também vida à sua igreja. Ele concede direção à sua igreja, e aqueles que não andam debaixo deste cuidado, deste governo, não estão se submetendo ao governo verdadeiro da igreja. Não é obedecer a pastor, meu irmão, pastor falha, pastor pisa na bola. Você talvez não conheça essa linguagem, mas pastor às vezes é pica-fumo. Você não vai saber o que é isso, talvez, mas é gente que fraqueja, que não sustenta aquilo que se propõe a fazer. Mas o governo da igreja não está não está ao cuidado dos homens. Talvez a liderança de grupos na igreja seja confundida com o governo da igreja. Escrevendo às igrejas do Apocalipse, o próprio Senhor da igreja vai dizer que o anjo da igreja está nas suas mãos, e a própria estrela, que é a igreja, também, e ele remove, e muda, e retira, como bem lhe apraz. Se Deus quiser hoje, fulminantemente me levar, Deus levanta outro. Qualquer pastor, qualquer líder, passa, mas o cabeça da igreja permanece. Ser o cabeça significa que a igreja não possui uma vida independente dele. Você já viu um corpo sem cabeça? Deus me livre, pastor. Lá no interior do Paraná ia ser chamado de corpo seco. Não me pergunte por quê, mas a gente tinha um medo do tal do corpo seco. Era alguma coisa que a mula sem cabeça a gente conhece, mas uma pessoa andando sem cabeça é impossível. Essa é a realidade que Paulo está apresentando. Nós dependemos como igreja do cabeça, e o cabeça é Cristo. Se ele é o cabeça, então a igreja não tem autorização para reivindicar a sua identidade, a sua mensagem ou a sua missão. Ela deve receber de Cristo essa verdade, a direção, ela recebe a vida, o sustento de Cristo. Uma igreja deixa de demonstrar esta primazia de Cristo quando a preferência dos membros se torna mais decisiva do que a vontade do Senhor da igreja. Pastor, quer uma dica? Para essa igreja bombar, não fala mais de pecado. O povo não gosta de ouvir, o povo já está muito sobrecarregado com coisas negativas. Se não há a mensagem de pecado, também não há necessidade de falarmos sobre a graça, porque a graça é um favor imerecido de cada um de nós. Nós queremos ouvir sobre a graça, mas ela só se tornou superabundante onde abundou o pecado, diz o apóstolo Paulo. A graça tem significado se houver a mensagem da palavra completa sendo pregada. É do púlpito da igreja que as pessoas precisam ouvir da morte de Cristo. Existem países que não se fala mais do sangue do Cordeiro, porque é muito violência, pastor. Muito violento para criança. Criança não pode ouvir isso. Eu lembro de uma vez lendo uma reportagem, ou alguém falou a respeito, de que na Escócia, um dos berços da reforma protestante, as pessoas não ensinavam, as igrejas não ensinavam mais a respeito do sacrifício de Cristo na cruz. Esperava a criança chegar numa certa idade para começar a falar da cruz, da morte. Você sabe o que elas aprendiam na escola bíblica? Harry Potter. Verdade. Quem decide o que vai ser pregado no púlpito da igreja é o cabeça. E ele disse à igreja que nós deveríamos ensinar a guardar todas as coisas que ele tem dito a nós, e ele o diz através da sua palavra. Quando nós abrimos a palavra de Deus e lemos remissão dos pecados,
É Cristo falando com a igreja. É o Espírito Santo pregando a mensagem que transforma as vidas, que converte corações, que revela a nossa pecaminosidade e assim amplifica na forma da graça a santidade e a perfeição de Deus. Então não deixe de falar as verdades das Escrituras, mesmo que elas não sejam mais um discurso afável, aprazível. Não é suave mesmo falar dessas coisas, mas se Ele é o cabeça, então esta deve ser a nossa vontade, obedecer, porque ela é a vontade decisiva para conosco. Paulo chama este Senhor de o princípio primogênito de entre os mortos. Paulo está dizendo aqui que houve um momento em que uma nova criação foi inaugurada. Deus começa a gerar a sua igreja a partir da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Quando Ele, o nosso Senhor, ressuscita dos mortos ao terceiro dia, ali está sendo inaugurada a nova criação. A antiga e decadente trouxe a morte, como diz o apóstolo Paulo, através de um homem, Adão, o primeiro Adão, nós conhecemos a morte, o pecado. Mas através do segundo Adão, que é o Cristo, o ser criado do Pai, no ventre da Maria, gerado pelo Espírito Santo, o primogênito do Pai, ao ressuscitar ao terceiro dia, inaugura uma nova criação, e esta, uma criação para a eternidade. Nós não somos mais aqueles que caminham para a perdição, porque Cristo inaugurou uma nova realidade. Veja o que diz aos Coríntios, no capítulo 15 da primeira carta, no verso 20, ainda o apóstolo Paulo: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Primícias vem primeiro, mas depois vem coisa boa depois. Depois das primícias, da colheita, vem o restante dela. Depois vem a abundância dos celeiros. Depois de entregarmos os dízimos, as nossas primícias, nós ficamos com o restante para que Deus sustente a nossa vida. Primícia começa, mas o que é acrescido depois vem em abundância. Cristo foi o primeiro, mas olhe para o lado, veja quantos mais Deus já ressuscitou dos mortos para a eternidade, e juntamente com Ele estamos assentados em tronos nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo está nos ensinando algo que o livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5 também nos diz. O Senhor Jesus, se revelando a João, no verso 5, capítulo 1 vai nos dizer: e da parte de Jesus Cristo, veja a sua autodenominação, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Esse é o cabeça da igreja. Esse é quem nos deu uma nova realidade, porque nós estávamos escravizados no império das trevas, fomos trazidos para o reino deste Filho amado do Pai, e Ele é quem governa sobre nós. No verso 18, então, o apóstolo Paulo ainda vai dizer que Ele foi colocado nesta condição, para em todas as coisas ter a primazia. Para Cristo primeiro, Paulo está dizendo. Para Ele o melhor, para Ele o sagrado, o santo, aquilo que foi separado. Tudo mais não pode ter a mesma correlação de amor. Nós podemos amar muitas coisas, mas nós sempre escolheremos algo para amar mais. Por isso o Senhor Jesus resume os 10 mandamentos e Ele transforma numa síntese de 2 mandamentos. E nós conhecemos: amarás, em primeiro lugar, o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Deus primeiro, Jesus Cristo primeiro. Se Ele é quem governa, Ele deve governar primeiro, não nós, a nossa casa, nossa família. Se Ele é quem tem a primazia, Ele deve ser quem dirige o nosso trabalho, os nossos ministérios, como usamos os nossos dons, como vivemos a vida que Ele nos dá, sejam as nossas decisões,
os nossos recursos, a primazia de Cristo. A igreja, quando se rende a este senhorio, tem a convicção de que Cristo é quem deve ser primeiro, adorado em todas as coisas, a Ele, primeiro, todas as coisas. Mas não é isso que nós fazemos. Muitas vezes nós vivemos primeiro para nós, damos o resto para Deus. Quantas pessoas entendem que vão viver primeiro a vida, fazer tudo que bem entendem, que desejam, os sonhos, criam expectativas e só depois, no final, quando eu já tiver feito tudo, então eu vou dedicar um pouco de tempo para Deus. Deus é dono de todas as coisas que nós temos. E o Senhor Jesus é aquele que merece a primazia de todas as coisas. Não fique velho para começar a servir a Deus, não. Sirva a Deus com a sua vitalidade, com a sua juventude. Depois que a laranja espremeu tudo, é só enfado e canseira, diz o salmista. Não tem nada, ninguém vai ter proveito nenhum. Aproveite a sua juventude. E você que já passou aí por mais vida, se você está vivo é porque Deus ainda tem coisa para fazer com você e usar a sua vida. Ah, pastor, já fiz demais, já estou naquela fase igual a águia cansada, só dou uma batida de asa, o resto é só plano, porque eu não tenho mais nem força. Não, se você está vivo, é porque Deus espera que você dê a Ele ainda a primazia sobre todas as coisas. Já aposentei, crente não aposenta, crente muda de função, crente muda de lugar de trabalho. Você sabe quando que nós vamos parar de trabalhar? Jamais. Tem gente que acha que na eternidade não vai ter trabalho. Você já viu esse tipo? Isso é uma mentalidade daqueles filósofos alemão, lá, o Bertrand Russell, Domenico de Masi, lá da Itália, que ensina que parece que é uma punição para a humanidade o trabalho. Eles nem creem em Deus. Nós sabemos que desde o começo das coisas, Deus deixou tudo pronto, e antes de Adão ter sido criado, nada aconteceu. Vocês lembram do texto das Escrituras? Porque Ele preparou o homem para cultivar aquilo, produzir. O homem coopera com Deus na criação, sendo Ele o responsável por ela. Então, trabalho vai ter na Nova Jerusalém, tá? Então, tira o seu cavalinho da chuva. Não vai ter tribunal do trabalho, porque nós não vamos precisar, né? O seu Samuel não vai precisar estar trabalhando lá, nessa função. Mas ele já tem outras. Então, ele vai só continuar o trabalho. Por quê? Porque Deus deu a nós esta capacidade de produzirmos, mas não para nós mesmos. O texto está dizendo que a Cristo a primazia de todas as coisas deve ser dada e nós rendemos a Ele. Em terceiro lugar, meus irmãos, Cristo possui a plenitude e realizou a reconciliação pela cruz. Veja o que diz os versos 19 e 20. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Naqueles dias, os colossenses estavam sendo ensinados que alguma coisa precisava ser acrescentada à obra de Cristo. Talvez alguns pensassem na obediência à lei, guardar a lei de Moisés, outros buscando uma realidade espiritual mais elevada, para que aí fossem aceitos por Deus. O que eles estavam fazendo era voltando para aquela realidade de buscar o favor de Deus através das obras humanas. Isso independe se é pelo intelecto. Tem pessoa que acha que para ser salvo por Deus eu preciso entender todas as doutrinas da fé. Meus irmãos, nós não vamos entender tudo que está na Bíblia até o corpo ser glorificado, porque a nossa mente é limitada. Nós tateamos, diz o apóstolo Paulo, como cegos numa escuridão. Nós buscamos, sentindo coisas, mas teremos a capacidade plena de perceber a Deus. E conheceremos como somos conhecidos, mas só depois da ressurreição. Outros acham que é num muito trabalho, nas obras, no ascetismo religioso. Eu vou passar minha vida de jejum, 40 dias de jejum e oração. Aí eu vou alcançar o favor de Deus. Paulo está dizendo que foi através de Cristo. Ele estabeleceu a paz entre Deus e os homens. Nós somos incapazes de nos tornarmos acessíveis
E a paz que nós temos com Deus é obra de Cristo. Você pode pagar o preço que quiser. O seu sangue só paga a punição que ele merece. O salário do pecado é a morte. Mas o sangue de Cristo foi derramado e ele estabeleceu a paz. Por que paz, meus irmãos? Porque paz reestabelecida pressupõe inimizade, pressupõe rebeldia, pressupõe distanciamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, verso 19, ele diz: a saber, a respeito dessa reconciliação, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. A dívida nós temos. O pecado é nosso, Deus não é cego, Ele vê, a nossa natureza é caída, a Bíblia que diz isso, é Deus dizendo, mas Ele não imputa as nossas transgressões a nós, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que o que nós fazemos, nós que cremos, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E aí ele termina dizendo: em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Se há reconciliação, é porque pressupõe aqui uma inimizade, e só a obra de Cristo garante esta reconciliação. Por último, a obra de Cristo também garante a restauração final de todas as coisas. A afirmação de que Deus reconciliará consigo todas as coisas, é claro, meus irmãos, que aqui nós precisamos fazer uma colocação. Não significa que todos os seres humanos serão salvos. Isso é uma doutrina que não está nas Escrituras, isso é universalismo. Se você for um pouquinho adiante, no capítulo 3, no verso 6, Paulo está dizendo a respeito de homens que não creem em Cristo, ele diz assim: por estas coisas, que coisas estas? A prática pecaminosa, ele vai falar da natureza terrena, da prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Ele diz: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Existem aqueles que ainda diante desta revelação permanecerão rebeldes e distantes de Deus. Para estes, a ira. Paulo não está aqui anunciando a salvação de todos os seres humanos, ele está anunciando o alcance cósmico da obra de Cristo. Cristo restaurou todas as coisas. A cruz não tem um valor só para nos livrar do inferno. Na volta de Cristo, escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que toda a criação será restaurada. Nós vamos ter problema de El Ninho, calor demais, seca demais, chuva demais, vento demais. Aliás, cheguei em casa na sexta-feira, passou o que aqui em Campinas? Um furacão, tinha um monte de folha assim na porta da minha casa. Eu estou exagerando, né? Aquelas medidas de pescador. E amanhã eu vou ter trabalho para resolver tudo aquilo lá. Tirei da porta assim só para a gente poder entrar. Estas coisas são o mundo em desordem. Um lugar tem muita comida, outro tem pouca, guerras, discórdias, todas estas coisas serão restauradas. Ele estará reinando e, havendo feito a paz por meio dele, reconciliará consigo mesmo, e já o fez na obra da cruz, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A inimizade terá fim. Eu não sei como é que vai ser. Não sei se vai ter um trem espacial, espiritual. Não sei como é que nós vamos viajar da terra para o céu, do céu para a terra. Não sei. Eu só sei que eu vou aproveitar. Até lá, eu preciso continuar crendo que a minha esperança está aqui. Por isso eu quero concluir e aplicar isso a você. Primeiro, apelando à sua mente. Não permita que a visão de Cristo, a respeito de Cristo, seja moldado pela sua capacidade racional. E muito menos pelo tamanho dos seus problemas. Seus problemas,
sua incapacidade, a sua humanidade. Estas coisas são reais, nós não devemos ignorá-las. Mas Cristo é maior, Ele é mais poderoso, Ele é infinitamente maior do que você possa imaginar, e mais poderoso do que qualquer problema, qualquer barreira que você tenha que transpor. Ele é o Criador, é Ele que sustenta. Ele sustenta você hoje, vai sustentar a eternidade. O mundo, os seres, a ordem criada, tudo está sendo sustentado pelas mãos deste Deus poderoso que nós conhecemos. É o Cristo, Ele é o cabeça da igreja, é Ele quem governa a igreja. Nós precisamos obedecer a Deus e fazer o que Ele pede, obedecer o Senhor Jesus, seguir a sua direção e esperar que Ele nos guie, porque Ele é o pastor que nos guia em pastos verdejantes. E o salmista vai dizer que mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não preciso temer mal algum. Por quê? Porque a vara, o cajado, o instrumento de condução é deste pastor, que é poderoso, que é vencedor. Ele venceu a morte e Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Nós não precisamos mais nos preocupar com isso. O que nós devemos fazer é reagir à nossa natureza pecaminosa com base nesta convicção de fé, vivendo uma vida de santidade, buscando mandamentos para obedecer, promessas para crer, nos submetermos a este governo. Grande parte da ansiedade da igreja, os seres humanos, nasce da ilusão que nós vamos fazer alguma coisa, que tudo depende de nós. Você está ansioso? Você está preocupado? Você chegou aqui com uma pulguinha atrás da orelha para algo que você vai ter que resolver amanhã? É provável. Os boletos não param de chegar. Às vezes eles têm mais boleto na porta de casa do que as folhas lá da minha casa. Eu sei disso. Preocupações com a saúde, com a vida futura, escola dos filhos, casamento. O texto não está chamando a igreja para uma passividade. Você e eu somos responsáveis sim para obedecer a esse Cristo hoje. Mas se Cristo ocupa o lugar de primazia na sua vida, e se você conhece este Senhor, é debaixo deste cuidado que nós devemos nos submeter, e é com base nessa verdade que nós precisamos descansar. Por último, meus irmãos, eu queria aplicar especificamente para a nossa igreja local. Uma igreja pode confessar, teoricamente, a supremacia de Cristo nos cânticos que ela canta, e nós estamos procurando fazer isso aqui, escolher músicas, canções que falem da pessoa de Cristo Jesus. Mas nós podemos fazer isso de uma forma excelente na teoria, mas podemos negar essa supremacia de Cristo na prática da nossa vida cotidiana. Quando nós tomamos as nossas decisões, quem é que decide por nós? Nosso coração, as nossas motivações, os nossos planos, ou cabeça da igreja? Se Cristo é o Senhor, é a palavra dele que nós devemos ouvir. Se Ele é quem merece aquilo que nós temos de melhor, é a glória dele que deve organizar as nossas atitudes. Nossa vida deve estar debaixo dessa autoridade de Deus. Então não seja um crente teórico, seja um crente praticante da palavra de Deus. Quando você ouvir a respeito do senhorio de Cristo, não pense nele só como aquele que te resgatou do império das trevas. Ele fez isso. Não pense nele só como aquele que te deu um privilégio de não ir mais para o inferno, de estar sendo contado no livro da vida, aqueles que estarão na eternidade, no reino do Filho do amor de Deus. Viva na prática como sendo Ele o Senhor da sua vida. Busque a Ele nas suas decisões, primeiro a Ele. Esteja desejando corresponder à vontade dEle, não à sua. Paulo começa a sua declaração falando a respeito da criação, dos poderes,
da igreja universal, que abrange a universalidade. Contudo, ele termina dizendo aos Colossenses: a ele a primazia de tudo. No domingo que vem, nós vamos colocar tudo isso em prática, como o apóstolo Paulo nos ensina aqui, porque esta palavra é para nós. Mas eu gostaria que você fosse para casa pensando: quem é Senhor das suas decisões? Quem é o Senhor que determina a sua história? Você é aquele que se submete de forma amorosa à vontade de Deus, aos planos de Deus? Você ainda é daqueles que, mesmo crendo, vive um agnosticismo prático, como se Deus não pudesse ser conhecido, como se Deus não pudesse ser experimentado, como se Deus não pudesse ser compreendido por nós? Cristo é o nosso padrão de santidade. Quem vê a mim, vê o Pai, disse o Senhor Jesus. Nós somos chamados para sermos imitadores de Deus, como filhos amados do Pai. Como é que nós fazemos isso? Olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, nos submetendo a Ele, nos colocando debaixo da sua vontade, do seu governo, da sua autoridade, e vivendo para o seu inteiro agrado. Essa é a realidade da vida da igreja. Se você tem vivido assim, louvado seja o Senhor, que tem revelado a sua graça através da sua vida e te usado como sal e luz neste mundo. Mas se você ainda não tem vivido debaixo desse governo, ainda há tempo. A mensagem está sendo pregada, o evangelho está sendo anunciado, mas vai chegar um dia que esse Jesus, o Salvador, estará sentado num trono branco. De lá ele vai julgar as obras dos homens. Aqueles que estiverem por conta própria, que se justifiquem diante da santidade de Deus. Para aqueles que submeteram à vontade e creram no sacrifício de Cristo, para esses não há julgamento, não há condenação. Já estão salvos no sangue do Cordeiro. Se você ainda não fez essa escolha na sua vida, ainda há tempo, faça. Deus está falando hoje. Deus está falando hoje. É o Espírito Santo de Deus falando com a igreja. Submetam-se à voz do Filho de Deus. Amém, meus irmãos?